Olá, está começando o primeiro Cris Sem Crise de 2026. Eu estou gravando contra a luz, porque eu ia gravar pro outro lado. Só que eu achei esse céu tão bonitinho. Aqui não dá pra ver exatamente no vídeo, mas os raios do sol estão entrando, assim, passando pelas nuvens, e tá muito bonito. Eu queria que desse pra ver. Queria que vocês tivessem uma visão tão bonita quanto eu. Mas pelo menos estou gravando de costas pra lá pra vocês poderem ver um pouquinho. É, hoje fazem exatos 538 dias desde a última vez que eu postei um episódio. E sim, o nome mudou, tá? Porque agora eu sou mãe. Não tem mais essa historinha de em crise, blá, 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 blá. Não, chega, já deu já. Já deu, a gente amadurece, a gente cresce. E agora o nome é Cris Sem Crise. Ah, Cris, não gostei, gostava do outro. Vai ser esse, já tá decidido. Não é uma coisa de você gostar ou de você não gostar. Sempre foi assim. Você sabe que aqui sempre foi assim. É, eu anotei algumas coisas que eu gostaria de falar nesse primeiro episódio. Primeiramente, óbvio, estamos em fevereiro já. É, eu começo com numerologia. Eu não sei se eu começo com numerologia porque tem gente que detesta, né, esse papinho, mas assim, não é segredo pra ninguém que aqui a gente acredita em numerologia, então vou explicar brevemente o que eu quero dizer. E aí depois você, se você não quiser usar essa parte na sua vida, você não usa. Estamos em 2026, então esse é um ano um. Ah, Cris, por que é um ano um? Porque 2 mais 0 mais 2 mais 6 dá um. E aí, os ciclos das nossas vidas é de 9 em 9 anos. Então, no ano um é mais relacionado ao que você vai plantar. É bem clichê essas coisas, né? Ah, o que eu planto, eu colho, blá, blá. Mas é isso aí. E o que você plantar em 2026, você vai colher até 2034. Então, se estamos no ano um, até lá 2034, esse ano vai estar influenciando a sua vida. Ah, Cris, não acredito nessas coisas. Ó, pior que tá, não vai ficar. Então, o que custa você tentar? Ah, tô insatisfeito, não tô gostando da minha vida, quero fazer outras coisas. Não custa nada você tentar o que eu tô te falando aqui. Entendeu? Ah, lembrando, né? Não esse espaço aqui que eu quero voltar a criar com vocês, não é um lugar onde eu vou chegar e te dizer o que você tem que fazer na sua vida. Você faz o que você quiser, se você quiser. Eu sempre, nos meus episódios, busquei compartilhar as minhas experiências. Algumas vezes eu trouxe alguns conceitos de alguns livros que eu estava lendo, mas eu acho que por mais que eu fale sobre conceitos e eu não tenha experimentado aquilo, acaba não valendo de nada na vida prática. Então, esse podcast sempre foi sobre as minhas experiências, sobre o que eu vivo, e aí eu venho aqui compartilhar com vocês pra gente se ajudar, pra fazer alguma coisa legal, pra gente criar a nossa comunidade aqui. E é isso aí. Então não esperem que eu vá aqui, vou olhar vocês do alto e isso é o certo. Não, cara, você faz o que você quiser na sua vida, tá bom? Eu só estou aqui compartilhando a minha experiência. Teve um dia até, eu tava comentando isso com uma amiga minha, que foi um comentário que me marcou, de um cara reclamando, que ele, pô, todo vídeo que eu abro o teu, tu tá falando eu. Aí eu falei, cara, adivinha? O Crise em Crise é sobre a minha vida. Por isso que eu falo sobre a minha vida e não sobre a sua. Mas eu não. E aí eu comentei com ela que eu não consigo falar sobre as coisas se eu não vivi. Eu até consigo, mas é um conceito vazio de uma coisa que eu não fiz na prática. Então eu vou falar o quê? Acho que não fica autêntico se eu fizer isso. Então é isso. Recados iniciais dados e é isso aí. O que mais que eu quero falar pra vocês? O que mais não, né? O que eu vim falar hoje? Hoje eu vim falar sobre uma coisa que eu aprendi no último ano e que eu tinha lido sobre, mas novamente, né, era só um conceito na minha cabeça
E, e nesses 538 dias que eu vivi, sem postar nada, eu li bastante, joguei muito Stardew Valley, virei uma fazendeira, li bastante, passei todo o meu processo de gestação, lógico que não os 538 dias, mas vocês entenderam. No último ano eu tive o Gabriel. E por mais que eu tenha lido muita coisa, eu tenha estudado muita coisa, vocês sabem que eu adoro estudar sobre espiritualidade, sobre coisas de autoconhecimento, já citei inúmeras coisas aqui. Eu fiz muitos tratamentos, eu fiz curso, eu aprendi muitos conceitos, teorias e blá 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 blá. Mas o que realmente me ensinou a viver em presença foi ter o meu filho. Porque quando você passa pela experiência do parto e você tá com o seu filho nos seus braços, a única coisa que eu sentia naquele momento era que eu estava presente. Eu passei horas na madrugada simplesmente com ele deitadinho assim no meu braço e eu só olhava pro rosto dele. Eu não queria pegar meu celular, eu não queria ler um livro, eu não pensava sobre outra coisa, eu só admirava e contemplava aquele estado de presença. E naquele dia que ele nasceu, eu comecei a entender o que que era o estado de presença. E não foi porque eu estudei sobre espiritualidade, não foi porque eu li O Poder do Agora, não foi porque eu fiquei consumindo centenas e milhares de conteúdos na internet que falavam sobre isso. Ah, Cristine, eu preciso ter um filho para aprender o que é presença? Se você quiser. Mas não, você não precisa ter um filho. O que eu quero dizer com isso é você precisa viver. Você precisa parar de ficar dentro da sua cabeça. Você precisa parar de consumir mais coisas. Você precisa sair do conceito e ir viver no mundo real. Uma coisa que eu senti muito foi um cansaço mental de ficar consumindo mais conteúdo, conteúdo, conteúdo e me preparando para um momento que nunca ia chegar. Me preparando para. Eu usava a desculpa, não, mas eu preciso estudar isso aqui porque eu quero fazer bons episódios, porque eu quero não sei o que. Não, não, não. Em que momento você vai viver? Eu li centenas de coisas. Cara, vocês não têm noção a quantidade. É o grande motoqueiro. Vocês não têm noção da quantidade de conteúdo que eu consumi e eu não fiz nada com isso. E o momento que me fez aprender realmente alguma coisa foi viver em presença com o meu filho. Porque é tudo isso que um bebê te pede. Ele não tá nem aí pro seu celular, ele não tá nem aí se tem luz elétrica, que em São Paulo tava tendo temporal pra caramba, toda hora faltava luz. Você acha que isso influenciava na vida dele? Ele não tava nem aí. Ele só queria a minha presença. Então, quando eu comecei a viver um dia após o outro, passei pelo puerpério, passei pelas minhas dificuldades na amamentação. Ai, meu leite secou. Ai, eu fiquei, meu Deus, eu preciso amamentar meu filho, tô mal e tal. Você vive, sabe? O meu filho me fez finalmente sair da minha cabeça e ir viver. E de novo, você não precisa ter um filho pra fazer isso. Você pode ir pedalar, você pode correr, você pode sair com seus amigos, você pode ir numa cafeteria falar com a mulher da cafeteria. O que eu quero dizer nesse primeiro episódio de 2026 é: aprenda a viver em presença. Se você plantar presença em 2026, eu não sei qual é o estado que está a sua vida agora, mas eu tenho quase certeza que em 2034 você vai olhar para trás e você vai ser muito grato por você mesmo ter plantado presença em 2026. Eu, como vocês sabem, né, eu amo
Sou apaixonada por tudo que envolve espiritualidade, ou quase tudo. E esses dias eu tava assistindo algum vídeo, alguma coisa sobre espiritualidade, anotando no meu caderninho. E mas eu tava meio borocochô, tava meio triste. E aí a minha mãe me mandou uma mensagem: quer ir pedalar? E aí eu tô em Florianópolis, né, turma? A orla tem, sabe, uma área segura, um negócio legal aqui. Eu, cara, por que que eu tô aqui trancada no meu quarto? Tô aqui cansada, com a minha mente cansada. Conversei sobre a minha amiga. Eu falei, cara, eu não aguento mais aprender outro conceito de uma nova coisa de manifestação. Eu não quero aprender outro conceito de manifestação. Eu quero viver alguma coisa. A coisa mais espiritual que eu fiz naquele dia foi fechar o meu caderno, sair do meu celular e pedalar com a minha mãe. Foi muito melhor. Às vezes a espiritualidade não é um conceito, né? É você ir viver. E se a gente trocar a espiritualidade que fica, ai, aí você faz essa técnica aqui. Então você mentaliza, e aí você pensa, e aí você sente. Sabe o que que vai te fazer sentir? E viver. E viver no mundo real, parar de fazer isso aqui, ó. E ir viver. Isso vai te fazer sentir. Isso vai te fazer a sua vida se movimentar. Isso vai fazer você manifestar. Você tá manifestando o tempo todo, só que você tá manifestando coisas do seu subconsciente que você nem quer, porque você tá preso aqui dentro. E eu posso falar isso com propriedade, gente. Eu fiquei presa aqui dentro nos últimos 538 dias. Eu estive aqui. Nos últimos 538 dias, não, porque meu filho nasceu, ele vai fazer 6 meses, então, né, saí um pouco antes. Mas nunca mais postei nada aqui. E nesses últimos 5, 6 meses que eu estive focada nele, eu percebi uma coisa, que eu não quero me tornar a mãe que fala pro filho, quando essa conversa chegar, né, porque eu já tive essa conversa com minha mãe, eu sei que um dia eu vou falar sobre isso com o Gabriel. Ele vai perguntar quais eram os meus sonhos, por exemplo, ele vai querer saber coisas sobre mim. E eu não quero ser o tipo de mãe que vai virar e falar, então, eu não fiz isso que eu queria naquela época porque eu tive você, eu tive que cuidar de você. Aí não tive tempo. Eu não vou falar uma coisa dessa pro meu filho. Nunca. Eu não vou ser o tipo de mãe que, pô, então, filho, eu abandonei meus sonhos porque eu tive você. Não, filho, eu gastava tanto tempo, usava todo o meu tempo pra você, que eu não realizei as coisas que eu queria realizar. Aqui não. Aqui não. Aqui o meu filho vai me perguntar essas coisas e eu vou falar, então, filho, eu realizei todos os meus sonhos. Eu fui lá, eu agi porque eu tive você. Porque você me inspirou, porque você me ensinou o que era presença. Se um dia o Gabriel assistir isso aqui, você me ensinou o que era presença. Então eu realizei os meus sonhos. E assim, de verdade, eu sou muito queridinha de Jesus, cara, porque o bebê legal. Todo mundo que conhece o Gabriel fica espantado o quão legal ele é, cara. Ele não chora, e mesmo que se ele chorasse, ele seria legal. Mas se anda com ele de avião, ele não tá nem aí pra nada. Já andei com ele 3 vezes de avião, ele nunca chorou. Ele tá sempre num estado contemplativo, tá sempre curtindo a vida, tá sempre aproveitando o momento, tá sempre presente. Ele é o bebê mais legal que existe. Todo mundo que conhece ele pode confirmar isso. E eu sou muito queridinha de Jesus, cara, porque o bebê mais legal que tinha lá, o mais lindo, o mais fofinho, veio aqui na minha barriga. Eu sou demais. Muito obrigada, Jesus Cristo. Você é demais, na verdade. Muito obrigada. É, então, o que eu quero com esse primeiro episódio do Cris sem crise é convidar você para essa minha jornada de 2026, onde eu estarei aqui semana após semana com você, falando sobre as minhas experiências e criando esse espaço para a gente se ajudar, para a gente viver em presença e criar os nossos próximos 9 anos,
que serão anos incríveis. Se você tá vendo isso depois de fevereiro, se você tá vendo isso em 2027 ou sei lá quando, sempre tem lugar para mais um aqui na nossa comunidade, então pede licença para alguém aí e se acomode, seja muito bem-vindo. E eu acho que é isso que eu quero dizer nesse primeiro episódio. Muito obrigado se você ainda está aqui, mesmo depois de 538 dias em silêncio. Eu não vou para mais, tá bom? Não vou mais abandonar vocês, não vou mais abandonar a mim mesma, porque isso aqui, apesar de eu me preocupar e querer trazer algo de qualidade e que sirva de alguma coisa para vocês, apesar de eu querer servir vocês, eu não consigo servir vocês se eu não me ajudar primeiro. Então, enquanto eu me ajudo por aqui, eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada. E é isso. Viva em presença. É, No próximo episódio eu quero trazer algumas práticas que eu faço para viver em presença. Comente coisas que você gostaria que eu trouxesse aqui, alguns tópicos, e se inscreva no canal. Se você quiser, você pode ouvir no Spotify. Se você já está ouvindo no Spotify, siga o Crise Sem Crise no Spotify. E é isso aí. Um beijo. Obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo episódio. Tchau!